Sejam todos bem-vindos a esse momento importante da nossa vida e da nossa história. A gente quer pensar um pouco nesse momento com você sobre um tema que talvez para alguns é até estranho, né? Quando que voltar é melhor ou mais importante do que ir? Quando a decisão de voltar é mais importante do que ir? A gente pensa muito assim, caramba, todo mundo tem que avançar e ir em frente, seguir. É verdade, isso é muito bom e a Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia também fala que tem alguns momentos que a gente não tem apenas que ir, mas a gente precisa voltar. Eu quero me basear isso em algumas verdades da palavra de Deus, mas eu queria que você pensasse em algumas coisas antes comigo. A nossa vida ela é cheia de idas e vindas. Você vai nos dias comuns, nos aeroportos estão lotados, pessoas indo e vindo para todo local. E a nossa vida é constituída de idas e vindas. Nós vamos e voltamos para todo lugar e vários lugares o tempo todo. Você já calculou quantas vezes, por exemplo, você se locomoveu ou se locomove na sua cidade? Lógico que eu estou falando nos dias normais, não nesse contexto de enclausuramento que a gente está. Se você contasse, por exemplo, o tempo ou o período que você, por exemplo, se locomove, que você se desloca por dia, eu confesso que você ficaria até mesmo assustado. Ficaria muito assustado com isso, né? Eu tive uma época da minha vida em que eu viajava para poder estudar. Eu morava na cidade de Campos, estado do Rio de Janeiro, e eu estudava lá no Rio de Janeiro. Então, tinha uma distância de 240, 250 quilômetros para o local onde eu ia. Foram 4 anos de viagem, toda semana indo e voltando. Eu fiz mais ou menos um cálculo, eu fiz viagens que no número de quilômetros, eu fiz um cálculo, deu mais ou menos 30 mil quilômetros. Se eu fosse calcular esse número em número de horas, seriam 8 dias dentro de um carro viajando. Olha para você ter uma ideia, né? Eu fiz um cálculo, inclusive, esse doeu mais. Quanto que eu gastei de pedágio à época, nos 4 anos? R$4.000 de pedágio. Então, vou parar por aqui, porque senão a gente entra até num processo depressivo de tanto custo que a gente fez para poder buscar ali a educação naquele tempo da minha vida. Mas, pelo menos, eu entendo que valeu a pena. Mas eu estou dando um exemplo que a gente, às vezes, não percebe essas idas e vindas da nossa vida. Ontem, conversando, inclusive, com o meu irmão Roger, a gente estava falando sobre uma frase que diz assim: às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar 2 para frente, e é verdade. E ele foi até além, às vezes a gente precisa dar passos para trás para a gente pegar impulso para poder voar, e é verdade. A vida, ela tem idas, mas ela também tem voltas. E nesse momento da vida nós corremos o risco de às vezes não voltar. Tem momentos na vida que a gente corre riscos de não voltar. Eu me lembro, por exemplo, de um colega que faleceu a um caminho indo para um dia de lazer. Eu me lembro de uma história de um homem que estava atravessando uma passarela para poder ir para o seu trabalho e no meio da passarela ele infartou e morreu. Eu me lembro de uma história de um homem que saiu indo para visitar a sua mãe e infelizmente sofreu um acidente e não voltou mais para casa. A vida tem idas e vindas e a gente não sabe sobre o dia de amanhã. Então a gente tem que considerar algumas coisas que eu queria que você considerasse. Nós não somos senhores do nosso destino. Nós não somos donos do nosso destino. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, sim. Mas esse é um fato número 1. Nós não somos donos. Você se esforça para fazer muitas coisas, você se empenha para fazer muitas coisas, mas você não pode mensurar de fato tudo o que vai acontecer. Em especial nesse momento. Considerando agora um aspecto que é muito importante, que é o aspecto espiritual. Nós recebemos de Deus uma orientação muito direta. E qual é a orientação? É no texto bíblico que eu quero me basear hoje, que vai ser, inclusive, nesse momento, ajustado para que você compreenda. Isaías 45, 22 a 25, que diz assim: voltem-se para mim, e vocês serão salvos, todos os dos confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro como eu.
Eu quero me basear em alguns outros versículos, mas o primeiro é esse. A Bíblia está falando sobre voltar para Deus. O que estava acontecendo com o povo de Deus? Estava longe. Tinha até tido uma experiência de ida, mas Deus falou, voltem para mim. Está entendendo que tem momento que a gente tem que voltar? E só existe volta porque existiu ida. Talvez você tomou alguns caminhos e a principal decisão que você precisa tomar na sua vida é voltar-se. E voltar-se para quem? Simples. Voltar-se para Deus. A fim de que Ele te dê salvação, plenitude, regozijo, alegria à sua casa e à sua vida. E por vezes você pode até ter pensado assim, qual a direção que eu estou dando à minha vida? Qual é o caminho que eu estou direcionando a minha vida e a minha jornada? Será que essa decisão que eu tomei hoje faz parte, coaduna com algo que vai me levar para perto ou para longe de Deus? Por isso que eu quero já dizer para você, volte-se para Deus. Assim como o profeta compartilhou e confrontou o povo, voltem-se para Deus, eu quero dizer para você, volte-se para Deus. Eu mesmo me pergunto, será que eu em alguns momentos não tenho me ausentado, me isolado, me afastado de Deus? Às vezes eu tenho me isolado, me afastado do plano que Deus tem para mim. Tem gente que vive se perguntando, o que Deus tem para a minha vida? Eu não sei, não posso responder tudo, mas uma coisa eu digo, se você está vivo é porque Ele tem coisas ainda a fazer na sua vida. Se você é uma pessoa que passou num concurso, numa prova, passou de ano na faculdade, você está tendo a oportunidade de morar num bairro X, Y, viajar para algum local, ficar hoje em casa, fazer o que você estiver fazendo, Deus está dando a você oportunidades para voltar-se para Ele. O texto diz, voltem-se para mim e vocês serão salvos, todos vocês, os confins da terra, porque eu sou Deus, não há nenhum outro. Eu não tenho dúvida que esse é um tempo onde as pessoas precisam se voltar para Deus. O risco das pessoas ficarem longe de Deus é um risco onde aparecem alguns chamados deuses funcionais para a teologia, né? Mas eu diria que são alguns deuses disfuncionais, que nada mais são do que artifícios criados por nós mesmos para que a gente possa deflagrar a nossa linha de pensamento, causar alguns devaneios, nos dispersar em algumas outras coisas. Há deuses disfuncionais e aparentemente eles são até justificáveis. Por exemplo, eu mereço ser feliz ou eu tenho que alcançar tal prazer. Será que tudo vale a pena alcançar? Eu não sei. Sinceramente, eu preciso olhar para o que a Bíblia me ensina, que eu preciso voltar para Deus. Existem pessoas que acreditam tanto nesses deuses disfuncionais e colocam eles em altares dos seus corações de tal forma que elas são escravizadas por eles. Elas dominam agora o seu coração. Os seus atos, práticas e ações não mais são partilhadas do coração sincero, verdadeiro, genuíno, quebrantado, mas muitas vezes é um coração duro, ríspido e longe de Deus. Talvez você olhe para mim e pergunte assim, ou faça o seguinte questionamento. Pastor, você está fazendo uma proposta simplesmente religiosa. Não, eu não estou te falando de igreja. Eu estou te falando do mestre dos mestres, eu estou te falando de Jesus, eu estou te falando do caminho, eu estou falando da verdade, eu estou falando da essência da vida. Eu não estou fazendo a você uma proposta religiosa, até porque as propostas religiosas, muitas vezes, elas vêm mais para aprisionar do que para libertar. Mas eu estou fazendo uma proposta para que você entenda que a leveza do Evangelho pode alcançar seu coração, a leveza de ter Cristo em sua alma, a leveza de saber quem você é, a leveza de você viver uma vida em Cristo, por Cristo e para Cristo. O resultado disso pode até ser você começar a olhar com outros olhos para a Bíblia, ter uma conexão maior com Deus, falar um pouco mais com Ele através da oração, mas primeiro é necessário você reconhecer, olhar para os seus próprios devaneios, perceber os seus caminhos, olhar para um lado e para o outro e fazer uma pergunta muito honesta. Eu preciso ir, continuar onde eu estou indo, ou eu preciso voltar os meus olhos para Deus? Porque eu posso estar falando agora com gente que já teve até experiência com Deus e hoje está longe, partiu para outra jornada. É um momento em que você precisa olhar e entender que você é responsável pelas suas próprias escolhas. E você também é responsável pelas suas próprias teimosias. Você é responsável pelo seu afastamento. Você é responsável pelo seu distanciamento.
Portanto, você é responsável ao ouvir a palavra e dizer o seguinte: eu preciso voltar para Deus. É mais importante nesse momento a volta do que a ida. A palavra de Deus diz, é preciso voltar. E o que Deus promete nisso tudo? Porque você pode dizer assim, eu não tenho força, eu não consigo. Ele promete te dar forças. Olha que coisa incrível. Ele promete te dar autoridade àqueles que decidem retornar. É impossível viver a vida cristã sem experimentar esse poder. E veja que você pode retornar atendendo ao chamado de Deus, como a gente viu aqui. Só que algumas coisas você precisa fazer. A primeira coisa, você precisa conjugar melhor e de forma mais intensa o verbo abandonar. Você precisa abandonar alguns caminhos. Abandonar alguns caminhos egoístas, de olhar só para você. Abandonar caminhos de pecados. Talvez esse caminho que você pegou e que você está trilhando está difícil, é um rumo que a sua vida não está indo muito bem. E eu tenho visto tanta gente pegando caminhos tortuosos, tem se dado mal na vida. Eu queria que você entendesse que a desobediência ela é fruto de pecado enraizado dentro do coração, encostido na sua vida, dentro da sua alma, tomando e proliferando em raízes. A Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso. Tem muita gente que diz, eu vou seguir meu coração, cuidado. Você precisa reconhecer com consciência, com racionalidade, que alguns dos seus caminhos não têm sido tão bons quanto você julgou em algum momento que seriam tão bons. Para de ficar usando meias medidas, para de ficar dando desculpas, para de ficar se fechando, abra o seu coração para ter experiências espirituais com Deus. 1 João capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz, se nós afirmamos que estamos sem pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas a Bíblia diz no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. Ele te convida, Ele te dá força, te capacita, trata você e te coloca no caminho de novo. Lembra você que é pai e mãe, aquele filho que caiu no caminho, você levantou, limpou a sujeira, o machucado e diga, filho, siga, vá em frente. Ou então aquele pai que trouxe você do caminho perigoso, trouxe para o caminho bom, filho, não vá por aí, vai pelo outro lado. Reconheça que você foi longe demais. E essa distância de Deus promove 3 coisas no indivíduo. A primeira delas promove uma grande insegurança. Pessoas longe de Deus são pessoas inseguras. Segunda coisa que promove é egoísmo, pessoas que só olham para si. Terceira coisa que promove é solidão, tristeza, abatimento. O caminho da volta e do retorno é o melhor caminho. E o melhor trilho é reconhecer Jesus como esperança para a sua alma, para o seu coração. Veja que você tem vida, então você tem a oportunidade de retornar, atendendo ao chamado. Qual é o chamado de Deus? Está na Bíblia. Volte para mim. Volte-se para mim. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você, se o primeiro verbo que você precisa conjugar mais é abandono, o segundo é entrega. Entregar o quê, pastor? O controle da sua vida para Cristo. Entregue a chave da sua vida para Cristo. A distância de Deus é o resultado do controle próprio. O individualismo, o encarceramento em si mesmo, e a pessoa se torna cada vez mais egoísta. E na ignorância de Deus, na desconfiança dos planos de Deus, nas incertezas, é lógico que vai gerar uma coisa que é a ausência de fé. Porque fé é uma coisa que não tem razão para poder ter uma explicação. É simplesmente eu confio em quem Deus é, eu entrego o controle a Ele. Você já experimentou tantos descaminhos, tanto afastamento, será que não está na hora de voltar? Será que não está na hora de experimentar com Ele? Você precisa de fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Na falta de fé, peça ao Senhor, clama ao Senhor, que Ele é capaz de dar ao seu coração. A Bíblia diz que você não precisa de uma fé do tamanho do mundo, nem do tamanho de um carro, de uma casa. Você precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é suficiente para que você possa se achegar e experimentar a Deus. Às vezes nós não confiamos
que Deus tem um caminho melhor, porque a gente está olhando muito para a gente mesmo. A Bíblia vai continuar no texto de Isaías, no verso 23, dizendo o seguinte: por mim mesmo eu jurei, e a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto toda língua confessará, e dirão ao meu respeito: somente o Senhor, e somente no Senhor há justiça e força. Quer você acredite ou não, você um dia vai estar ajoelhado diante do Deus Todo-Poderoso. Quer você acredite ou não, reis, reinos, presidentes, primeiros ministros, poderes, autoridades, seja quem for, estará diante do grande rei. Eu queria que você compreendesse, querido, que às vezes nós fazemos planos, mas eles não funcionam. Você já planejou alguma coisa na sua vida que não funcionou do jeito que você queria? Você já percebeu que algumas coisas fugiram e se tornaram um total descontrole? Você precisa do controle de Deus, porque Deus é íntegro, Deus é justo. Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele veio fazer com que a gente esteja mais perto de Deus. Nós precisamos ter experiências com Ele. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro respondeu a um povo naquele momento que estava precisando ouvir sobre a questão de aproximar-se de Deus, de voltar, a seguinte expressão: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito. Eu queria que você entendesse que Jesus chama você hoje para se render, chama você hoje para voltar, chama você hoje para estar perto. Por isso que voltar nesse momento é mais importante do que ir. Entregue seus planos a Deus. Deus está parando tudo, está parando o mundo, o Brasil, a América do Sul, está parando a tua família, a tua casa. Eu não quero entrar em contexto nesse instante de discussão político-social. É lógico que é um momento de sofrimento para todos. Mas eu queria que você entendesse que Deus está no controle da história, quer você acredite ou não. Ele sabe de tudo. E é um momento que você pode pensar, refletir sobre voltar-se mais para Deus. Abandonar, entregar. Terceira coisa, você precisa confiar. Confiar mais nele. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria que você entendesse que você não está sozinho. Atenção, você que está me ouvindo, você não está sozinho. Deus está com você agora, aí, do seu lado, onde quer que você esteja. E Ele está guiando a sua vida. Romanos capítulo 8, 26, a Bíblia diz: da mesma forma, o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, sabe quando? Na nossa fraqueza. Você está se sentindo fraco, é agora que Ele está te ajudando. O Espírito de Deus é capaz de dar a você vida. João 6 nos diz o seguinte: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito de vida. Você e eu precisamos vencer dificuldades, abandonar egoísmos, entregar-se no caminho, voltar para Deus e pedir: Espírito Santo, dirige a minha vida. João capítulo 14, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Você não ama a Deus se você não obedece a Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Eu pedirei ao Pai e lhe será Ele por conselheiro a vocês sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade e o mundo não podem entendê-lo nem recebê-lo, porque não o conhecem. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive e está dentro de vocês. Eu quero caminhar para o final dessa reflexão, dizendo para você que você talvez precisa voltar para Deus. Pedir a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida, pedir que Ele guie você. Peça a Deus força. Talvez você não sabe nem para onde ir, nem como fazer. É preciso voltar. Jesus espera que você confesse a Ele como Senhor, como Salvador da sua vida, como aquele que é guia. Reconheça Jesus, porque você assim vai vencer. E eu não estou aqui trazendo nenhum discursozinho barato, triunfalista para você. Eu estou falando sobre a verdade que muda, que liberta, que transforma o homem. Nós não precisamos de políticas sociais, nós não precisamos de mais direitos ou deveres, nós precisamos de Jesus na nossa nação. O mundo pode oferecer tantas coisas, tanta segurança, mas só Jesus pode te dar a garantia. Esse é o chamado de Deus para nós.
eu retorno para você para que você entenda o verso 22. Voltem-se para Deus, voltem-se para mim e vocês serão salvos. Enquanto você estiver voltado para si mesmo ou para as coisas que esse mundo oferece, talvez algumas coisas não vão acontecer ou talvez elas estarão até paradas. Mas caramba, pastor, eu alcancei sucesso, dinheiro, fama, riquezas. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso é ouro, prata, ferrugem e o mundo destruirá. Eu nunca vi ninguém ir para um velório e você vê atrás daquele carro funerário um caminhão de mudança, ou os cartões de crédito, ou o dinheiro daquela pessoa ser enterrada com ela. A Bíblia diz que nós viemos do pó e para o pó nós vamos voltar. Qual é a sua decisão? Eu queria convidar para você voltar para Jesus. Se você está longe, volte. Se você não teve uma experiência com Ele, passe a partir de hoje crendo na sua palavra e no seu poder. É preciso e é necessário voltar. Diz a palavra de Deus: voltem-se para mim e vocês serão salvos. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família, sua jornada e seu coração. E Ele te dê vida em abundância nessa caminhada de retorno. Volte para Jesus hoje. Deus, obrigado por cada um que me ouve e me vê nesse momento. Obrigado porque o Senhor está com a gente aqui nesse lugar. E obrigado, Deus, porque um dia Jesus esteve aqui. Ele ascendeu os céus e nos prometeu que Ele também vai voltar. E quando Ele voltar, vai ser um dia glorioso para resgatar a sua igreja. Abençoe a vida de cada pessoa agora. E cada um, Pai, que necessita ter uma experiência contigo, que o Teu Espírito toque essas pessoas. É a minha oração. Eu a faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê graça. Até uma próxima, se Deus quiser.